Vamos então para o último vídeo da EM2, as questões 16 a 20. Questão 16. Os sistemas abaixo, todos a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão, apresentam temperaturas de ebulição TA, TB, TC, TD, TE, respectivamente. Então aqui nós temos um total de 5 sistemas. O sistema A tem uma solução de ácido nítrico, o B de sulfato de alumínio, o C e o D de glicose, porém com volumes distintos, e o último apenas água pura. Considerando-se as propriedades coligativas de tais soluções, assinale a alternativa correta. Bom, estamos falando de temperatura de ebulição. Quando nós falamos de propriedades coligativas, a adição de um soluto à água, por exemplo, a um solvente, aumenta a temperatura de ebulição, qualquer soluto. Então, qualquer um dos sistemas A, B, C e D apresentam uma temperatura de ebulição maior do que o sistema E, que é água pura. Então, olhando aqui as alternativas, nós vamos ter que ter obrigatoriamente TE, temperatura do sistema E, menor do que as demais. Então, vamos ficar aqui com a alternativa C e com a alternativa E. Vamos cancelar a D e a A e a B. A segunda informação importante que nós precisamos levar em conta é que, para o aumento do ponto de ebulição, essa variação depende apenas da quantidade das partículas dissolvidas e não da sua natureza. Então, nós precisamos olhar principalmente a concentração e não a natureza, essencialmente, das partículas ali presentes. Voltando aqui para os sistemas, nós temos 50 ml de solução de glicose com concentração 0,1. E aqui 100 ml de concentração de solução de glicose com a mesma concentração, 0,1. Percebam, a concentração é a mesma. A proporção do número de partículas de soluto para partículas de solvente é exatamente a mesma. Então, não tem para que haver diferença na temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição, portanto, do sistema C é igual do sistema D. Se nós voltarmos aqui às alternativas, TD igual a TC, e aqui TC igual a TD, não tem diferença nenhuma. Bom, mas a temperatura de ebulição para o sistema D e C, que é a mesma, é menor do que dos sistemas A e B. Por que isso? De novo, número de partículas. A glicose é um soluto molecular, ele não sofre ionização. Isso significa que, se eu tenho, por exemplo, uma molécula de glicose e coloco essa uma molécula de glicose em água, ela continua como uma molécula de glicose. É diferente do ácido nítrico. Se eu pego o ácido nítrico e coloco o ácido nítrico em água, a princípio ele acaba se dissolvendo, acaba se ionizando, na verdade, como H+, que se junta com a água e forma H3O+, e nitrato. Então, quando eu olho a concentração do HNO3, eu preciso levar em conta que a adição de 1 mol de HNO3 leva a adição de 2 partículas em solução, 2 íons. E no caso do sulfato de alumínio, eu estou adicionando 1 mol de sulfato de alumínio, sendo que na prática, em água, eu estou adicionando 2 mais 3, 5 mols de soluto. Então, quando eu utilizo sulfato de alumínio, eu estou colocando muito mais soluto em solução. Consequentemente, como o ΔT depende da quantidade de soluto, eu vou aumentar a temperatura de ebulição. Tem um outro detalhe. Se nós olharmos aqui, a quantidade, ou seja, a concentração de ácido nítrico é maior do que a concentração de sulfato de alumínio. Então vamos lá, vamos determinar aqui as quantidades levando em conta a concentração. Se eu tenho 0,2 mol de ácido nítrico, para cada litro eu estou colocando 0,2 mol de H+, e 0,2 mol de nitrato, seria um total de 0,4 mols de soluto. A concentração do sulfato de alumínio é 0,1, então nós vamos colocar 2 vezes 0,1 no caso do alumínio e 3 vezes 0,1 no caso do sulfato, 0,3, total 0,5. Então aquele que adiciona mais íons em solução, mais solutos em solução, é o sulfato de alumínio. Ele apresenta a maior temperatura de ebulição, que nesse caso é o sistema B. A alternativa correta, portanto, é a alternativa C. TE, água pura, menor do que TD, que é igual a TC, solução de glicose, menor do que TA, que é a solução de ácido nítrico, menor do que TB, que é a solução de sulfato de alumínio. Vamos então para as questões 17 e 18. A questão 17 já foi resolvida, lá na sequência de questões da EM1, corresponde à questão 19, a alternativa correta é a alternativa A.
Assim como a questão 18 também já foi resolvida, equivalente à questão 18 também da M1, e a alternativa correta é a alternativa D. Dê uma olhada lá nos vídeos da M1 para ver a explicação, a resolução passo a passo das questões 17 e 18. Vamos avançar então para a questão 19. Nós temos aqui uma molécula orgânica, enfim, tem aqui o texto, não precisa ler. É correto afirmar que as funções oxigenadas presentes e a quantidade de carbonos sp2 nessa molécula é. Funções oxigenadas. Aqui nós temos um éter, temos aqui o oxigênio ligado ao CH3 e aqui ligado ao grupo R. E aqui nós não temos um álcool, nós temos o OH ligado ao anel aromático, é o que nós chamamos de fenol. Então as funções são fenol e éter. Podemos cancelar a alternativa A, a alternativa B, a alternativa D e ficamos entre a C e a E. E agora vamos contar o número de átomos de carbono sp2. No caso do anel aromático, nós temos 6 átomos de carbono sp2, sendo que aqui temos uma outra ligação dupla, aqui um carbono sp2 e aqui outro carbono sp2. Total de 8 átomos de carbono. A alternativa correta, portanto, vai ser a alternativa E. Com isso, fizemos a questão 19. Vamos então para a última questão da M2, questão de número 20. Um técnico de laboratório realizou a mistura de 200 ml de solução 0,3 mol por litro de cloreto de cálcio com 300 ml de solução aquosa 0,2 mol por litro de cloreto de sódio. Em seguida, ele adicionou 100 ml de água destilada à mistura. Determine a concentração em mol por litro de íons cloreto na solução resultante. Primeiro, nós precisamos determinar a quantidade de íons cloreto que nós adicionamos, isso com base nas soluções de cloreto de cálcio e cloreto de sódio. Como a concentração é igual ao número de mols dividido por volume, nós podemos determinar o número de mols simplesmente multiplicando a concentração pelo volume. Então, nós temos aqui, no caso do cloreto de cálcio, 0,3 é a concentração, volume 200 ml, 200 vezes 10 a menos 3. Temos que a concentração de cloreto de cálcio, aliás, temos que o número de mols de cloreto de cálcio é 0,06. Porém, pela estequiometria, o número de mols de cloreto é 2 vezes o número de mols de cloreto de cálcio. Cada cloreto de cálcio fornece 2 mols de cloreto. Então, o número de mols de cloreto é o dobro, temos 0,12 mols. Para o cloreto de sódio, fazemos a mesma coisa. Nós temos 0,2, que é a concentração, vezes o volume, 300 vezes 10 a menos 3, temos 0,06 mols. Porém, pela estequiometria, o número de mols de cloreto de sódio é igual ao número de mols de cloreto. Cada mol de cloreto de sódio libera um único mol de cloreto. Temos, portanto, aqui 0,06 mols de cloreto. O número total de cloreto é 0,12 mais 0,6, 0,18 mols. Agora precisamos determinar o volume. O volume é a soma dos volumes de cada solução. Nós temos 200 ml para a solução de cloreto de cálcio, portanto 0,2 litros. Para a solução de cloreto de sódio, nós temos um volume de 0,3, 300 ml, e depois foram adicionados 100 ml, 0,1 litro. Somando tudo, o volume total, 0,6 litros. Concentração, portanto, número de mols dividido pelo volume. 0,18 dividido por 0,6 dá 0,3 mol por litro. A alternativa correta, portanto, é a alternativa C. Bom, pessoal, com isso então nós finalizamos os comentários a respeito da EM2. Se você for professor e tem sua turma inscrita na UQRJ, indique esses vídeos para eles, eu tenho certeza que irá ajudar de alguma forma. Se você for aluno, indique esse vídeo ao seu professor, compartilhe os vídeos nas redes sociais e, principalmente, se for novo por aqui, se inscreva no Universidade da Química, sem se esquecer, é claro, também de ativar as notificações.